Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. E aí, minha gente bonita, povo santo de Deus da Rádio Alvorada, a Rádio da Família, 106.3 FM, primeiro Pode Incendiar de 2026, sejam todos muito bem-vindos e eu quero já desejar que o 2026 seja um ano santo para você, cheio de batismo do Espírito Santo, que você possa voltar para o grupo de oração no qual um dia Deus se revelou a você e você se sentiu amado, impulsionado pelo Espírito Santo. Que 2026 seja um ano decisivo, que você pode até participar de outras coisas, mas que você coloque na sua agenda o seu grupo de oração e que você leve a sério o seu grupo de oração. Nossa, gente, a gente tinha que começar o programa dando aqui bênção, alegria, mas já tô puxando a orelha aí do povo, hein? Mas é assim mesmo, né, gente? Estamos aqui para isso. E Deus quer incendiar a sua vida também exortando. Fique atento. E hoje, no primeiro programa do ano de 2026, nós temos aqui nada mais, nada menos do que quem? Catinha! Catinha, seja muito bem-vinda, minha irmã. A paz de Jesus. A paz de Jesus, Wesley. Muito obrigada, né? Pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Você não tá nervosa não, né? Não, eu tô de boa. Tá de boa, né? Tô super de boa. Tá super de boa. Sempre tem um frio na barriga, né? Porque quando o Senhor chama, a gente precisa sentir esse frio na barriga. Isso. Mas tá tudo tranquilo. Já tá incendiada aqui pelos estúdios, aqui, porque entrou aqui, você é impactada. Nossa, eu fiz assim uma reflexão de uma memória de muito tempo. Você tem história aqui na Rádio Alvorada? Conta pra gente. Um programa. Conta pra gente, porque o negócio aqui do Pode Incendiar é a gente tirar do fundo do baú, é isso? Contar a história, sabe por quê? Porque a tua história, ela se conecta com a história daqueles que estão nos ouvindo, mexe, traz transformação e com certeza atitude. Então você tem uma história aqui na Rádio Alvorada. Eu tenho uma história porque, esse ano, né, vai fazer agora 44 anos de renovação carismática. Eita Deus, tá vendo, gente bonita? Já tô até quebrando o estúdio aqui, tá? Você que tá aí pelo YouTube nos vendo, quase derrubei aqui a TV. E você que está nos ouvindo aí, só dá risada. Gente, você viu 44 anos de renovação carismática. E 44 anos de grupo de oração Paz na Terra. Eita Deus, um abraço ao povo do Paz da Terra, meus irmãos queridos. Catinha, você falar disso é uma vida, né? É uma vida. Na verdade, eu acho que hoje eu tenho mais vida de Paz na Terra do que eu vivi dentro do Paz na Terra do que a minha vida mesmo, né? Gente. Eu comecei no Paz na Terra com 15 anos. 15 para 16 anos. Eu era... Não posso falar que eu era pequena porque eu continuo pequena, né? Mas eu era menina, entendeu? E assim, a minha história foi muito de Deus mesmo, né? Então... eu vim, né, de uma família católica, mas aquela católica não daquele atuante, aquele jeito, né, vai de vez em quando e tal. E aí uma vez eu fui fazer um intercâmbio, eu queria fazer um intercâmbio, mas para fazer esse intercâmbio eu precisava passar num teste, né, um teste de inglês, de dinâmica de jovens, aquela coisa toda, e eu fui para esse intercâmbio, e lá conheci um rapaz, né, um garoto. Ele falou, o que você faz sábado à tarde? Eu falei, não faço nada, eu ia pra clube, né? A minha adolescência, sempre fui bailarina, se eu não tava dançando, eu tava no clube, né? Então, ia pra piscina e ficava lá. E aí ele falou, você não quer conhecer um grupo de oração e tal? Eu falei, quero. Aí você já começa um pouquinho de paquerinha, sim, aquela coisa com certeza, toda. Né? Com certeza. Fui conhecer o grupo de oração. E de lá... Nunca mais saí. Eita Deus. Aí lá fez uma experiência de oração? Não, a minha experiência de oração... Ai, Wesley, eu vou falar aqui, né? A vida louca que a gente teve. Quando eu entrei no grupo de oração, a gente não tinha hoje a renovação, toda a organização, o formato que a gente tem, com cada grupo de oração fazendo a sua própria experiência de oração. Eu fui
o último ônibus de jovens que eram enviados para Brodowski, perto de Ribeirão Preto, para poder fazer a experiência de oração. E, gente, ó, você falando aqui, eu tô fazendo uma viagem aqui, imaginando esses ônibus saindo daqui. Saindo, a gente ia e assim, não tinha a realidade, não tinha mídia, não tinha nada. Então, a gente tinha que ver o que era, né? Experimentar da graça. E assim foi, entendeu? Eu fui, o último ônibus para ir para Brodowski, voltei num fogo do Espírito Santo, uma paixão, um amor assim, que acho que Deus curou aquela menina rebelde, aquela menina autoritária, aquela menina que brigava com Deus porque eu perdi um irmão com leucemia. E eu falava para Deus, por que você não levou qualquer um que tá na rua, qualquer um que não precise, vai levar meu irmão de casa. Então eu era aquela adolescente vazia e revoltada com Deus. E ali foi um encontro, entendeu? Eu entendi que Deus me amava, eu entendi que existia um projeto para minha vida, que existia um Jesus, né, que transforma a vida da gente, e aquele Espírito Santo que, né, no auge da adolescência e juventude, só foi, entendeu? E aí, de lá para cá, voltei, e aí sou formada em administração de empresas, acho que eu tenho um pouco, né, dessa liderança nata, e dali, meu filho, comecei a participar com vontade, com a força do Espírito. Levou a sério mesmo. Levei a experiência chamada. Que você teve, você levou a sério o seu chamado e colocou a mão na obra. Levei a sério. Falei assim, bom, então é isso que Deus tem pra mim? Então eu vou querer viver e vou querer experimentar. Como que é isso? Entendeu? E aí foi. Aí entrei no grupo. Os grupos de perseverança, a gente não tinha quase, Sim. né? O formato que é hoje, tudo. Pra você ter uma ideia, eu estava lembrando esses dias, a minha primeira apostila do grupo de crescimento foi o seu Garibe que passou para nós. A branca? Não tinha, era sulfite. Ah, era sulfite, porque eu acho que eu devo até ter nas minhas caixas lá, eu entendeu? tenho a daquela do crescimento, escrito crescimento lá. Ó, também. Eu tenho essa. Eu tenho essa também, mas essa ainda já é a segunda. Antes dela, teve uma que era o seu Garibe, o seu Taniguchi, eles preparavam as nossas formações. Então eu fui formada pelo seu Garibe, pelo seu Taniguchi, pelo Padre Alírio, entendeu? Pelo Padre Léo. Gente, que benção, né? Que privilégio, né? Padre Léo ia em casa. Olha que entendeu? privilégio. Que eu queria que meu pai também conhecesse, né, essa conversão. E um dia eu falei assim, pai, eu vou trazer um padre aqui que você vai gostar. E aí um dia o Padre Léo estava aqui com a Adma, a gente muito amigas e tal. E aí a gente falou assim, então vamos fazer um churrasco, vamos levar ele lá em casa? E fizemos. E o Padre Léo foi lá em casa com meu pai, e meu pai teve aquela, né, quem não gosta do Padre, não gostava do Padre Sim. Léo, teve essa intimidade e dali pra frente foi, entendeu? Então assim, e depois, né, teve todas as coisas do grupo, então eu sempre envolvia a minha família, meu pai e minha mãe, né, por eu ser adolescente, 16 anos, falava, mãe, preciso isso, mãe, pai, preciso não sei o quê, pai, não sei o quê. Então assim, eles acabavam se envolvendo com as coisas do Paz na Terra, porque eu De tabela, entendeu? Porque eu punha todo mundo para me ajudar. Eu falava, mãe, tô precisando. E assim a gente foi, e aí foi o meu começo, a minha história dentro do Paz na Terra. Que lindo, entendeu? Tremendo, hein, gente? Enquanto a Katia ia falando, gente bonita, nós vivemos um tempo onde as pessoas falam que dificilmente as pessoas assumem um compromisso, né? E há 44 anos assumir um compromisso de estar ali, de ajudar na formação, na evangelização. E como hoje nós precisamos de pessoas assim, e você que está nos acompanhando, eu quero dizer isso para você, talvez você está aí, ó, sentindo o chamado, sentindo o desejo do coração, está com medo de assumir um compromisso. Você foi com medo mesmo, né, Katia? Fui com medo mesmo, entendeu? Esse frio na barriga que a gente sente hoje, aquilo ali era um turbilhão, entendeu? Mas assim, dentro, né, do Paz na Terra, quando você descobre, né, os ministérios, os carismas e tudo mais, você quer que as pessoas experimentem o mesmo que você experimenta, né? Aquele vazio que eu tinha enquanto jovem, né, foi preenchendo.
E eu falava assim, olha, sabe que isso aqui é bom? Isso é ótimo. Sabe que isso aqui é bom, né? Ninguém precisou me falar, eu experimentei. E aí eu fui indo, aí eu participei de todos os ministérios. Mas segura aí. Só um que não. Segura aí que você vai falar desse um que não. Rapidinho, a gente vai pro intervalo e já volta, gente bonita. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Tamo de volta, povo santo de Deus, e o Pode Incendiar já começou incendiando aqui, ó, esse primeiro programa do ano. Catinha veio com tudo, já falou de viagem, já falou de revolta, de paquera, e agora tá falando de ministério, serviço e compromisso, e que você não serviu em um ministério. Que ministério é esse? Eu achei que é muito injusto isso, entendeu? Só Ministério de Música, entendeu? Eu não sei porquê, eles não me deixam entrar no Ministério de Música. O máximo que eu consegui chegar no Ministério de Música era um triângulo, que na época eu achei lá um triângulo, e eu fui pedestal do Edno, sabe? Porque uma vez a gente tava, e eu tenho como provar isso. A gente tava no encontro e não tinha pedestal e precisava que ele tocasse bateria e cantasse. E lá no encontro toca eu. Fiquei de pé, segurando o microfone para ele poder cantar, entendeu? Só isso que você conseguiu? Foi a minha passagem pelo Ministério de Música. Ser pedestal do Edno. Não entendeu? Conseguiu nada. Não, mas eu falo pra eles que Deus ainda vai mover o coração deles. Ainda entendeu? há esperança. Ainda há esperança, Ainda há óbvio. esperança. Sempre há esperança, Sim. entendeu? Então, pregação, formação, intercessão, Promoção cura, humana, promoção humana. Tudo, comunicação, promoção humana. A gente ia, na época tinha as ações, né? E a gente ia lá pro Novo Amparo. Sim. Levar, né, cartelas de leite que a prefeitura dava. A gente aproveitava e fazia evangelização lá. Comunicação, a gente fez aqui muitos anos o programa Rádio Paz. Ah, então é por isso o da Paz história. Na Terra, Por isso que eu falei para vocês que eu tenho uma história dentro da Rádio Alvorada e que eu guardo com muito carinho. Que acho que a gente não me lembro quanto tempo, mas a gente tem certeza que ficamos mais de 10 anos. No sábado à tarde, era das 2 às 18 horas, Opa! Programa Rádio Paz, entendeu? Aí vinha com tempo. o Edno, o Alexandre Nunes, e a gente fazia uma escala e um rodízio, e a gente vinha evangelizar pela rádio, entendeu? O carisma do Paz na Terra foi sempre ser formação e evangelização, aonde Deus nos mandasse, entendeu? Então a gente foi desde a rádio, dos meios de comunicação, até Quantos grupos são estados formados hoje que contam a história? Foi no Paz na Terra que comecei, Com fui lá, certeza. inúmeros. Foram inúmeros. E a gente começou lá no Vicente Rígio, a gente atravessava a avenida com os instrumentos tudo na mão para tocar na missa, né? Então eu sou desse tempo, né? E aí, com isso a gente foi formando, foi indo, e até que chegou um ponto que o Paz na Terra, ele não tinha a identidade ali da paróquia, mas vinha gente de todos os lugares, porque não tinha muitos grupos de jovens. Sim.
eram poucos, né? Sim. E a gente então começou a rezar, e aí o sacerdote na época que estava na catedral nos convidou para ir para a catedral. E no momento de oração, com a equipe de serviço, o Senhor nos mostrou então que era para a gente ir no centro de Londrina para evangelizar os jovens, né, de todo o centro. Até aí, eu já tinha assumido a coordenação do ministério, não era nem ministério, era diocesana jovem, que tinha a diocese adulta e a diocese jovem. Né? Sim. Tem esses, hoje, ministério jovem, Isso. toda essa hierarquia que foi necessário, né? Sim. E a gente eu fiquei como, naquela época, como coordenador do Ministério Jovem, Sim. e eu comecei a fazer os sarons. O sarão começa com você. Não, começou com o Eduardo, o primeiro Sim. ano, e depois eu assumi, e aí a gente fez, acho que, 8 sarons Que bem. na Higienópolis. Que bem. A gente fechava ali a frente da igreja, e ali a gente fazia aquele... O bloco de carnaval o bloco cristão. de carnaval de jovem, entendeu? E ficávamos ali. Então, assim, a minha história se mistura muito com a história do grupo, a história da diocese, a história da renovação, entendeu? Que tremendo E dali isso, a gente fez os 8 sarons e era uma coisa de louco. Aí começou a surgir outros grupos, graças a Deus, né? Sim, a semente foi lançada. Porque e a gente fazia os encontros lá no Palote e tudo, e eram muitos jovens. E a gente fala assim, mas esses jovens precisam ficar, e a gente também não tem como acolher todos. Então vamos formar, né? Exatamente. E aí começamos a repassar os grupos de perseverança, né? Aí a gente foi para a Ofensiva Nacional, que tinha toda aquela estrutura Evangelização 2000. Sim. A gente foi para Brodowski com o Prado Flores para fazer o lançamento da Evangelização 2000. Então sim, eu vejo que a minha vida foi muito grata ao que a renovação, ao que o Paz na Terra e ao que a igreja me deu. Ela me deu vida, né? E vida em abundância, né? E vida em abundância. Entendeu? O Espírito Santo, ele não é mesquinho, né? Ele não... Quando ele vem e abunda tudo. E superabunda também, né? Então, eu costumo dizer, quando eu vou pregar nos 5 anos de dons, Catinha, aí eu sempre encontro, mas olha, eu queria o dom tal, Daí eu falo assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando o Espírito Santo vem, o pacote vem completo. Vem completo. Se você tiver o coração disposto, é completinho. Exatamente. Que vem inteiro. Até aquele que você nem sabe que existe. E eu tenho uma experiência muito legal de dons, que é com relação ao dom de línguas. Hoje eu falo para eles que eles estão no céu, né? Os encontros, os carismas e tudo. Mas lá atrás, uma irmã minha de comunidade falava assim, eu era menina, eu falei assim, você já ora em línguas? Eu falava assim, não, né? O que é isso? Não sei. Tá. Então eu vou rezar para você. Aí todos os dias, à noite, você entra no seu quarto e você reza que o Espírito Santo vai te conceder. Até sábado que vem você vai estar rezando em língua. Eu falei, não, eu vou ter que esperar uma semana para rezar. Não dá. Falei, não, o Espírito Santo vai ter que dar um jeito, que eu não vou conseguir, entendeu? Aí comecei. Segunda, e rezava e nada. E sozinha, no meu quarto. Quando foi na quarta, comecei ali, né, um som diferente. Quando foi na quinta, eu já estava orando. Aí eu liguei e falei assim, eu tô rezando, eu consegui, eu não vou precisar esperar até sábado. E ali foi, assim, uma graça que, é o que você falou, aonde você tá, é o Espírito Santo que sabe. Sim. Ali sozinha, rezando, mas eu tinha aquela sede, eu tinha aquela vontade de experimentar das coisas de Deus, das coisas do alto. E Deus se manifestava assim na minha vida, até hoje, entendeu? E você está falando isso e me veio algo aqui no meu coração. Nesse período de 44 anos, já teve algum tempo sabático? A Flávia veio aqui e ela falava assim, Wesley, eu tirei período sabático. E aquilo ficou, porque agora eu encontro as pessoas da rua e falo, olha, eu vi, aqueles que se afastam, sabe? Aí eles falam, olha, eu vi, o ano sabático. Eu falei, entendi. Eu sou um pouco, acho que eu sou um pouco a personalidade de Pedro. Se falasse pra mim ano sabático, eu falei, vou te dar um tapa, entendeu? Eu juro que eu vou te dar um tapa, entendeu? Falei assim, não tive ano sabático, não fiquei, na verdade, assim, o único ano que eu fiquei longe do grupo foi quando eu tinha 18 para 19 anos, que eu queria fazer faculdade em São Paulo, e eu fui para São Paulo. Meu pai tinha uma empresa,
E aí a gente foi para São Paulo e eu fui com ele. Então, né, minha mãe aqui com os meus irmãos, meu pai com a gente, depois a minha mãe foi para São Paulo também, e eu fiquei 1 ano lá, que foi o primeiro ano que eu fiz de faculdade. Aí meu pai falou assim, ai não, porque nós somos paulistas, né? Uhum. A gente veio para cá por causa desse meu irmão, que faleceu de leucemia, e que o médico falava que aqui tinha uma qualidade de vida. Foi por isso que a gente veio para Londrina. Mas aí nesse 1 ano eu fiquei lá. E aí eu fiquei lá, mas eu tinha uma paróquia perto, e a minha avó, né, sabe coisa de vó? Assim, não, a minha neta, não sei o quê, ela pode ajudar na catequese, não sei o quê. Me apresentou pro padre, eu era menina, tinha senhoras, né, as catequistas. Fui lá para ajudar. No final do ano, a gente já tinha mobilizado as tiazinhas da catequese, a gente fez uma catequese linda, com um monte de lembrancinha, com um monte de coisa. Eu não tinha nem idade, né, para estar coordenando a catequese com as mulheres lá. E fiz. Foi o único ano que eu fiquei longe do Paz na Terra. Fisicamente, e da né? Renovação. Fisicamente, porque fisicamente. Espiritualmente, emocionalmente ligada. Deus estava me usando ali para aquelas senhoras e para aquelas crianças. Mas né? não foi. Não, isso não conta como sabático, não ficou trabalhando, não. Não tive nenhum tempo disso, não, meu filho. Pra mim, não tem esse negócio de ano sabático. Pra mim, eu falo assim, ano sabático é porque você é muito folgado, entendeu? Porque se Deus tá te chamando, você tem que dar teus pulos e tem que fazer a coisa acontecer. Levar a sério. Tem que levar a sério. Porque... A gente tem que levar a sério o nosso chamado. Deus nos chamou. Ponto. Eu preciso levar isso a sério. Não tem como. Eu vejo assim, não existe ano sabático pra quem é cristão, né? A respeito. Sim. Mas na minha concepção, não tem como. A graça de Deus é tão maravilhosa. Deus faz tanto na nossa vida. Entendeu? Como é que eu vou ficar parada? Exatamente. Como é que eu não vou falar de Deus? Ó, não vou falar mais. Eu vou pro rápido intervalo, gente bonita. Pode sediar hoje, tá demais, hein? 1º do ano, a gente já volta. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Estamos de volta, minha gente bonita, povo santo de Deus. Katia, nós estávamos falando aqui de 44 anos, de grupo de oração, de renovação carismática. Falamos aí de... Quando eu falava de ano sabático, é porque muitas vezes as pessoas brigam com um, brigam com o outro, se desentendem, falam que eu vou deixar de servir porque não vou com a cara do Wesley, ele me fez alguma coisa. E a gente deixa de cumprir o projeto de Deus na nossa vida. Quando você falou no início, isso ficou no meu coração. Eu descobri que Deus tinha um projeto dele para minha vida. E Deus tem um projeto de Deus na sua vida. E talvez ele não está sendo executado porque nós, por dia a dia, opções nossa própria, não deixamos a graça de Deus acontecer dentro dos grupos de oração. Exatamente. E eu quero te falar, falando nisso, né, falando de todo esse seu trabalho, de toda essa doação. Hoje a gente percebe a dificuldade das pessoas se doarem. Você teria alguma dica, alguma
um caminho para dizer, olha, gente, se esvaziar, dá certo. Dá certo, porque mesmo em meio às dores, tribulações, dificuldades, Deus está ali presente. Wesley, não tem receita, né? Tem amor, né? Tem você acreditar aquilo que Deus te fala na palavra. Deus sempre me falou. Às vezes, né, nos meus momentos assim, às vezes eu brigava com Deus, eu falava assim, Jesus, pelo amor de Deus, desenha porque eu não tô entendendo o que você tá querendo com a minha vida, entendeu? Não foi um mar de rosas, né? Sim. Foi de muitas provações. Aí eu falava assim, se você não me desenhar, então me mostra, né? E o meu alimento espiritual sempre foi a palavra e a Eucaristia, né? Lógico. Você já tá dando caminhos, ó, gente, vai pegando. Palavra, eu sou de Rosário Diário, né? Nossa Senhora do Rosário Perpétuo. Então, assim, não tem como. Você precisa ter o alimento, você precisa estar ali, mas você precisa entender que Deus está ali te amando, entendeu? E vai ter momentos difíceis. Depois de, né, nesse período todo de caminhada, eu conheci o pai dos meus filhos, né, dentro do grupo, namoramos, noivamos, casamos, nos separamos, num processo de separação muito difícil, sabe, muito no litigioso, desmoronou a minha casa, Wesley, entendeu? E ali você falava assim, meu Deus, mas se eu casei, Deus me colocou na palavra, né? Foi tudo muito, não foi do nada, foi muito de Deus. Ele falava assim, era de dentro da igreja, aquela coisa toda. Sim. E não deu, entendeu? Infelizmente, né? Às vezes as coisas acontecem. E nesse período, a minha filha tinha 5 anos e meu filho tinha 8 meses. E eu estava na coordenação do grupo. E aí eu falava assim, e agora? O que eu faço, né? Meu casamento acabou, ainda assim, depois de muita direção espiritual, de muita oração, de a comunidade me assegurando, me amparando, a minha família ali perto, tudo. Mas eu fui criada para casar uma vez só. Sim. Né? E aquilo me marcava muito, né? Aí depois disso, foi uma separação bem difícil. Hoje, a ausência, né, dele na vida dos meus filhos é muito grande. Então, assim, eu tive muito o apoio de alguns irmãos de comunidade que fizeram o papel de pai para os meus filhos. E como isso é importante, né, Katia? Eles precisavam ter referência masculina. Sim. E você ter uma comunidade, a importância do seu grupo de oração e você ter com quem contar, porque não é... Não, eu costumo dizer, nós não somos um grupo de amigos, nós somos um grupo de família, irmãos, que nós sofremos juntos e nos alegramos juntos. E quão importante isso, olha, eu preciso dessa referência, conte comigo. Exatamente. E os meus filhos também precisavam disso, né? Então, nesse momento, a minha comunidade, nem deixei a coordenação. Fui fiel àquilo que Deus tinha chamado para aquele tempo. Chamado, meu período ali de estar à frente. E eu não tinha como falar não para Deus. Porque até, né, tem até uma coisa que eu acho que nem sei se eu deixei marcado. Tá aqui, ó. Tá aqui, 26 de novembro de 2000. Foi o ano que eu me separei. Foi o ano, o dia que no dia seguinte, a gente teve um abastecimento geral. E a minha comunidade inteira estava ali comigo, chorando com os meus filhos. E foi um dia de luto para a nossa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, Deus colocou muito claro o que Ele queria para a minha vida e para a minha comunidade. Então, Ele falava assim, olha, esperei firmemente no Senhor e Ele se inclinou para mim, atendendo a minha súplica. Naquele dia, eu não sabia o que Deus estava querendo com isso. Eu não entendi o que estava aqui. Mas ele falava assim, ó, feliz o homem que põe no Senhor a sua esperança. E eu tomei essa palavra para minha vida. Depois eu parti para uma nulidade de casamento. Então hoje eu sou divorciada pela lei dos homens. E eu tenho a nulidade de casamento perante a lei de Deus. Mas foi uma libertação para mim. E foi um processo de cura. Tanto para mim, quanto para os meus filhos. Com certeza. Entendeu? E nesse período todo, isso já se fazem 25 anos, não teve tempo
de eu pensar em ano sabático, de eu pensar em deixar Deus, de eu pensar em deixar minha comunidade. Não tinha como. E os meus filhos eram pequenos. Ou eu tinha duas opções. Ou eu abandonava aquilo que eu acredito e que eu tenho fé, e é onde está a minha vida, ou eu entrava no buraco e ia a ladeira abaixo, entendeu? Eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que levantar para trabalhar, para sustentar meus filhos. Sim, com certeza. 6 meses depois, o meu pai veio a falecer. Eu sou a mais velha. Eu tinha que ter, né, a coisa ali, tudo. Com isso, fui trabalhando nos meus filhos também, todo emocional, psicológico, aquela luta de dívidas que fiquei, com processos, com tudo que você pode imaginar, com ameaças, com tudo que eu vivi. Deus, eu falava assim, eu sei em quem eu pus a minha esperança. E aí, Kátia, você tá me falando aí, isso também brota no meu coração pra falar pra esse povo que está nos acompanhando, esse povo bonito, fiel. Às vezes a gente deixa de servir porque o irmão não deu bom dia. Não dá. E eu falo pra eles assim, gente, perdoa. É muito mais simples. Não deu bom dia, dá você. Pronto. Entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo Ai, certo. você falou alguma coisa que não magoou o outro. Chega e fala, olha, eu fiquei magoado porque você falou isso pra mim. Às vezes a pessoa vai falar, ela não tá nem percebendo que ela tá te magoando. Se for um colérico, então, ele nem ele vai falar. Entendeu? Ele passou, então. E às vezes, e meus irmãos, eu quero falar isso pra vocês, assim, nesse primeiro programa do ano. Às vezes você parou porque o outro nem sabe o que fez pra você. Exato. O outro nem lembra, não sabe, não percebeu e você tá parado. E eu falo assim, gente, a gente não tem tempo pra mimimi dentro de um grupo de oração. A gente não tem tempo. Acho que quem tá num grupo de oração e não entendeu o que é viver em comunidade, o que é viver no batismo do Espírito, precisa de novo fazer um encontro pessoal com Deus. Sim, porque isso tem sempre. Os apóstolos lá tinham. Sim. Os discípulos tinham. Quem vai sentar à tua direita? Pode a gente? Pode ser que... Só vai parar isso na hora que a gente chegar no céu. Sim. Né? Então eu falo pra ele assim, gente, machucou? Perdoa. É mais Vai fácil lá e e rápido. conversa. A gente não tem esse eu não tenho esse time. Posso, às vezes, ter machucado as pessoas e tudo, mas eu falo assim, gente, ó, perdão. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou assim. Se precisar, vem falar comigo. A gente conversa, a gente chora, a gente reza e tá tudo bem. E tá tudo certo. Eu não preciso sair do grupo porque você não me olhou naquele dia. Porque eu não sei a tua história daquele dia. Eu não sei o que você passa dentro da tua casa, o teu sagrado. Então, assim, quando você olha para o irmão, você tem que ter o discernimento e a unção do Espírito de olhar no olho do teu irmão e falar assim, ele não está bem hoje. Então, eu não posso absorver qualquer coisa que ele faça que vai me magoar. Porque o olhar dele está me dizendo que ele não está bem. Sim. Então, isso é uma maturidade espiritual que a gente precisa ter. Pedir, né? Pedir, me dá esse discernimento. E assim, eu falo assim, gente, perdoa, porque aí perdoando não vai ficar impregnado, não vai ficar aquela coisa de doença, tudo. Gente, é muito mais fácil você perdoar do que você ficar criando histórias mirabolantes, tentando justificar o injustificável. Todo mundo vai errar. Todo mundo... E ali, eu tinha um livro, nem sei, acho que não deve ter mais, que era lá, Comunidade, Lugar de Oração, de Perdão e de Festa. Isso é um grupo de oração. Sim. Onde a gente celebra o batismo no Espírito Santo, onde a gente vive comunidade, onde a gente se perdoa, a gente chora, mais do que nunca. Jesus é o centro e a gente precisa levar isso para as pessoas. É o mais isso importante. que importa. Entendeu? Katia, nós vamos continuar com isso daí rapidinho. Intervalo, a gente já volta. E aí, minha gente bonito, nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo
ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, minha gente bonita, último bloco do nosso programa, e você que nos acompanha aí através das ondas sonoras da Rádio Alvorada, você deve falar assim: nossa, este programa já começou incendiando realmente este ano através do batismo do Espírito Santo. Mas a gente estava falando, e eu não quero perder esse gancho, Katinha, a gente estava falando que o grupo de oração é um lugar de festa e de reconciliação, era isso, né? Um livro, né? De oração e perdão. De oração e perdão, né? E quando nós entendemos isso, as coisas muito pequenas, elas ficam... Elas não criam espaços, né? É. Elas não atrapalham, né? E eu perguntava do outro bloco quais são as dicas, né? E você foi dando Bíblia, Eucaristia, perdão, rosário. E é viver em comunidade. Eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, eu vou sair do grupo. Falei, por quê? O que aconteceu? Eu não sei, eu não tô me... Falei, gente, não tenho. Hoje, 43, 44 anos de grupo de oração, eu não vejo a minha vida sem estar dentro do grupo de oração, sem ter a minha comunidade. Porque eu acho que são duas coisas importantes no grupo de oração. A comunidade, que te sustenta em todos os momentos. Em todos. Depois de tudo isso, meu apartamento pegou fogo. Eles acham assim... Esse eu não sabia dessa Pegou fogo. Minha filha tinha feito, acho que 15 anos. Quando eu terminei de pagar minhas dívidas, quando eu tava quase, né? Eu falei assim, ufa, agora eu vou respirar um pouco. Meu apartamento pegou fogo. Literalmente, com a minha filha e uma amiga dentro de casa. Meu Deus. Graças a Deus, Deus foi tão fiel, Nossa Senhora tão presente, que nem um fio de cabelo atingiu elas. Mas eu perdi tudo. Tudo. Até os azulejos, se você batesse assim na parede, ele caía. Entendeu? Perdi tudo, tudo, tudo. As roupas, foi um vazamento de gás tão intenso que as roupas dentro dos armários, com os armários fechados, impregnavam o gás, o cheiro do gás. E minha filha saiu sã e salva e a amiga dela saiu sã e salva. E eu guardo isso, 2 momentos muito importantes. Primeiro, era a minha comunidade que estava lá, apagando fogo. Meu irmão, né, apagando fogo ali. E eles não deixavam nem eu entrar em casa. Eles falaram, não, fica aí, tá tudo bem, a gente tá tirando, entendeu? E assim, não tive o que fazer. Eu tive que pegar minhas coisas e morar num quarto na casa da minha mãe, por 9 meses. Porque depois o seguro do prédio entendeu que era um problema de tubulação, e eu nem seguro tinha. Então eu tinha perdido tudo, entendeu? E Deus foi me dando de volta. Então, nesse momento, e um segundo momento foi o testemunho de Nossa Senhora com meu filho. Ele tinha 10 anos e no Ministério das Crianças, que eu louvo a Deus por esse ministério, porque assim, grupos de oração que têm famílias, que têm crianças, tenham um ministério de crianças no seu grupo, porque isso é muito importante. Eles têm o direito de receber o batismo do Espírito Santo. E eles precisam experimentar o querigma das cores. Sim, eles precisam experimentar o batismo no Espírito. Sim. E o meu filho, num desses momentos, né? Que é filho de peixe, peixinho né? Ele testemunhou que ele tinha certeza que na entrada de casa eu tinha um oratório. Ele falou, mãe, eu tenho certeza que quando o fogo foi para cima da Bruna, Nossa Senhora pegou o véu dela, jogou o fogo de volta para a cozinha e falou, corre, Bruna! E a minha irmã se salvou pelas mãos de Nossa Senhora. Esse é o testemunho que eu não tenho como tirar dele. É a experiência dele com Nossa Senhora. Que lindo. Então, assim,
Hoje, eu posso dizer para você, a minha casa, eu sempre tive uma passagem bíblica que falava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o meu chamado. E eu posso dizer para você, os meus filhos participam de grupo de oração desde quando estavam dentro do meu ventre. Acho que nem a Flávia comentou, né, lá atrás, que ela fica comentando das minhas coisas. Eu tinha que fazer uma opção. E eu não tinha a opção de não estar com a minha comunidade e estar com os meus filhos. Então eu levava carrinho, eu levava banheira, eu levava mamadeira. Enquanto eu pregava, as minhas amigas, as minhas irmãs de comunidade estavam lá acudindo meus filhos, trocando, brincando, dando mamar. E a gente foi se revezando. E isso foi criando uma comunidade que hoje os filhos da Flávia, a Flávia e o Edno são padrinhos dos meus filhos. E os filhos da Flávia, a Ana Flávia e o Juan, são padrinhos da minha neta. Que lindo. Então, a isso, gente né? criou um vínculo de família Que lindo isso, né? que aconteceu quando a gente tinha 18 anos. Como que a gente vai tirar isso? E isso só dá quem participa de uma comunidade, quem participa de um grupo de oração. Então, se você está me ouvindo hoje, eu vou dizer para você com todo o carinho do meu coração: não fique com frescuras, não fique com mimimi. Ame o grupo de oração, ame aonde você está, ame aonde o Senhor te colocou, ame as pessoas que estão à sua volta, aqueles que rezam com você, aqueles que louvam com você, entendeu? E aqueles que te fazem estar ali na frente olhando ao Senhor, né? Porque você sempre tem aqueles que tem que te colocar na frente. Sim, É aquele que quando você não está bem vai levantar as suas mãos e você vai ganhar as batalhas. Eu tive muitos irmãos segurando os meus braços para que eu pudesse ganhar as batalhas, entendeu? E hoje eu posso dizer para você, eu sou uma pessoa muito feliz. A minha família, os meus filhos, a minha nora, o meu genro, as minhas netas, nós todos servimos ao Senhor. Não tem como, né? As graças, vêm as provações? Sim, vem. sim. Mas vem muito mais as abundâncias, entendeu? Então hoje eu digo para você, o grupo de oração é parte da minha história e a minha história é parte do grupo de oração. E com certeza o grupo de oração te ensinou ainda mais a amar a igreja. Muito, o que eu A aprendi. entender a igreja, tudo, né? E aí, assim, você tem aquele chamado, né, da pregação e da formação. E aí você estudando, né, dentro do Ministério de Formação e tudo, você fala assim, a nossa igreja é riquíssima, entendeu? Ah, mas não sei o que, não interessa. Ah, não vem falar. É o que está aqui, ó. Se a gente vive, se a gente lê isso, a gente prega, a gente precisa viver. Se a gente vive, a gente não tem como falar que eu tenho dúvidas da minha igreja, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? A Igreja Católica me fez entender que a minha vida hoje só faz sentido porque eu tenho Jesus Cristo. Isso é tremendo, hein? E aí nós entendemos quem nos chamou, gente. Porque nós não paramos de servir quando nós entendemos com quem nós encontramos, quem nos chamou, quem nós experimentamos. Nós deixamos de servir quando a gente não fez essa experiência de verdade. E quando eu falo servir, é estar à disposição. Sim. Porque servir é estar à disposição, né? Então nós precisamos Assim, entender quem nos chamou. Quem me chamou foi Deus. Através do seu Filho Jesus Cristo. Então eu preciso... E o Espírito Santo vai te empurrando. Exatamente. Fala assim, vai que é tu agora, entendeu? Então eu preciso entender, quem me chamou, eu preciso realizar. E com excelência. E é aquela o meu coisa, chamado. eu vou estar muito feliz se eu tô numa cozinha de um encontro Sim. com os jovens, Sim. cozinhando, Sim. entendeu? Ou se eu tô dentro de uma bilheteria, num Deus Conosco, Sim. né? Trabalhando ali, de vez em quando, dando uma espiadinha para olhar. Tá acontecendo, né? Ou se eu tô pregando, Sim. seja para 2, 3, quantas pessoas Deus colocar ali. Essa é a minha vida. É entender quem chamou, né? É entender quem chamou, é entender que existem coisas muito maiores que a nossa humilde existência Sim. não vai conseguir atingir se você não estiver sob a graça de Deus. Se você não estiver batizado no Espírito Santo. A nossa inteligência às vezes não chega tanto, entendeu? Mas o Espírito Santo nos dá a sabedoria de falar assim, puxa, eu cheguei até aqui, não foi fácil. E agora estou me emocionando.
E aqui é o lugar, tá? Aqui é o lugar, tá? Se eu faço uma retrospectiva desses 43, 44 anos, foi muita luta, Wesley. Muitas batalhas. Muitas provas, entendeu? Mas também, assim, um amor tão intenso de Jesus por mim, pelos meus. Fala assim, como que eu vou parar? Se hoje eu tô aqui, eu tô falando pra você da minha história, acho que a gente quase nunca conversou. Muito assim, não. Muito assim, oi chefe, oi coordenador. Eu te admiro porque você foi minha formadora, me deu formação, ali, quando eu vou ali, mas a gente nunca sentou. Ai, tô borrando até a maquiagem, gente, meu Deus do céu. Não era pra isso, né, mas tudo bem. Mas eu vejo assim, hoje as minhas lágrimas são de louvor. Porque eu digo, até aqui o Senhor me sustentou. Glória a Deus, amém. Entendeu? E tremendo, não tem como isso. Viver longe dessa graça. Não tem longe viver longe da renovação carismática. Longe do meu grupo de oração Paz na Terra. Entendeu? E longe daquilo que me faz respirar todos os dias. Que é a presença viva de Jesus dentro da minha casa. Tremendo isso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E eu chorei, borrei minha maquiagem. Tudo bem, tá tudo bem. Mas vocês podem ir no grupo de oração que é maravilhoso. As lágrimas vêm porque é uma história. E vai chorar lá também. E vai chorar lá também, entendeu? Com os irmãos ali pregando. Às vezes, quando eu falo assim, gente, que lindo que o meu irmão tá falando. Olha só, então assim, você tem momentos de graça ali dentro. Tremendo. Não fique longe do seu grupo de oração. Perto da sua casa, com certeza tem um grupo de oração. Perto da sua casa tem um grupo de oração. Se não tiver, é só ligar no escritório da renovação que a gente fala para você todos os grupos de oração que a gente tem em Londrina, entendeu? É verdade. Não fique fora da graça, né? Amém. Povo de Deus, o nosso programa chegou ao fim. Passa muito rápido esse Pode Incendiar. Eu sei que você já falou para mim que tem que ser maior, mas por enquanto tá assim, mas quem sabe, né? Esse tempo não amplia. Catinha, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo seu pelo seu serviço. Como você falou, a gente não se conversa, mas quantas formações e pregações suas me trouxe até aqui hoje. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu sim. E fica à vontade, no dia que você quiser, Wesley, eu queria ir lá no Pode Incendiar de novo. Você não me convidou, mas vamos lá. Eu quero bater o papo, fica à vontade. Olha que eu gostei, eu gostei da experiência. Eu sei. Se você quiser despedir da galera, fica à vontade, tá? Queria dizer pra você assim, primeiro, obrigado. Obrigado por esse tempo que você também está nos conduzindo como pastor. Tenho muito respeito por você e por todos aqueles que estiveram, né? Eu falei que não é fácil, já estive também em posições de estado, de diocese, é muito difícil, mas assim, muito obrigado também por você ser audacioso e ousado ao Espírito Santo. Eu acho que faz isso que me move também. O teu testemunho hoje me move a não querer parar, entendeu? O teu testemunho hoje de ousadia, de coragem, de fazer o que você está fazendo hoje pela renovação, por Deus, para mim também me impulsiona. Hoje é o grupo do choro. Hoje é o grupo do choro. É o grupo de oração do choro. Hoje é. E assim, obrigado pelo seu sim, entendeu? Obrigado por você ser quem você é hoje. E para você, né, feliz ano novo, que seja um ano assim de muitas bênçãos, de muitas graças. As provações vão vir, as batalhas vão vir, mas com certeza a gente vai vencer. Porque daí eu volto a repetir, feliz o homem que põe no Senhor a sua esperança. Amém, gente bonita. Coloca a sua esperança no Senhor, Ele tudo fará. Abraço. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo.